Oi gente, eu sou o TheCast e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo deste canal. E bom, finalmente eu resolvi aqui trazer todos os meus protagonistas das minhas histórias, né, aqui para vocês. Então eu vou apresentar todos eles para vocês agora, vou contar um pouquinho deles, do universo, do que a história se trata, né. Então, quando eu estiver pintando, eu vou falando um pouquinho de cada um, né? Bom, como eu disse, já era pra eu ter trazido esse vídeo já faz algum tempo já, né? Assim que eu estou tentando me programar para poder trazer esse vídeo, né? Só que eu já sabia, logo de cara, que ele ia ser um vídeo demorado, até porque, algum tempo atrás, eu estou refazendo alguns designs de alguns personagens, principalmente aqui dos principais. Então, ou seja, eu tive que avaliar, fazer design deles, e no final das contas, muitos dos designs que estão aqui, que eu vou falar inclusive, não é 100% confirmado que vão estar na história, mas é uma caracterização bem fiel ao que eu quero na história, né? Mas enfim, demorou muito pra mim fazer esse vídeo, gente. Demorou um mês. Eu tô há um mês produzindo este vídeo, né? Porque eu gosto sempre, como vocês podem ver, eu gosto sempre de rascunhar no papel primeiro, porque eu me sinto bem mais livre e bem mais confortável em fazer no papel, depois eu passo pro digital. Eu não gosto de desenhar direto no digital. Obviamente que eu faço uma coisa ali, um ajuste aqui no digital, mas não é tudo que eu faço no digital não. Então, gente, eu tô há um mês tentando terminar esse desenho para poder postar aqui, né, esse vídeo. Obviamente, né, que eu não estava todos os dias, né, desenhando e produzindo este vídeo, né, mas eu estou há um mês fazendo ele. A demora mais foi pra quando eu fui tacar ele pro digital, que, gente, eu nunca demorei tanto em um desenho assim, como eu demorei nesse. Eu vou até deixar um print do tempo que eu demorei aí, mas, resumindo a história, eu demorei nada mais, nada menos do que 50 horas. Eu nunca fiquei tanto tempo em um desenho assim como eu fiquei nesse. E olha que eu estilizei muito o meu estilo de como eu fazia antigamente, porque eu demorava muito mais. E ele tá bem estilizado. E ainda assim, eu demorei muito tempo pra poder fazer ele. Até porque foram 10 personagens, 10 protagonistas, né? Que no total eu tenho 6 histórias. No caso, tenho mais de um protagonista em uma história. Eu já coloquei a cor base, então conforme eu vou falando um pouquinho sobre deles, eu vou colocando as sombras e os efeitos e tal, porque eu também não achei tão necessário colocar a cor base e tal, até porque o vídeo ia ficar muito longo. Eu organizei de forma que eu pudesse falar da primeira história que eu criei até a sexta. Então, no caso, essa foi a primeira história que eu criei, né? E eu vou falar um pouquinho dela agora pra vocês. Bom, essa é a primeira história que eu criei, né? Ela se chama Arcano, que ela tem dois protagonistas que eles são irmãos gêmeos, né? Que é o Ethan e o Thomas. O Ethan Thompson e o Thomas Thompson. Bom, eles têm em volta dos seus 16 indo pros 17 anos. Essa história se passa no tempo antigo, ou seja, no tempo medieval. Por isso que eles têm essas roupas assim, que são puxadas um pouquinho mais pro meu estilo, mas com um toque de época. Falando sobre um pouco da personalidade dos dois, né, que eu acho que vocês conseguiram perceber, o Ethan, ele é bem mais sério e mais fechado e, tipo, ele não... ele leva as coisas mais a sério, né? Então ele é mais reservado na dele. Enquanto o Thomas, ele é o completo oposto, né? Ele é brincalhão, sarcástico, faz piada com tudo. Enfim, o humor do Thomas é extremamente quebrado, tá? Ele ri por qualquer coisa e faz piada por qualquer coisa. Bom, essa história, ela é bem complexa, né? Ela tem duas versões. A primeira versão de quando eu criei ela, inclusive eu tenho o mangá dela completo. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um tour pelo meu mangá. Seria bem interessante, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Mas a história dela é bem complexa, né? Ela tem duas versões, a versão antiga e a atual, né? Bom, partindo pela segunda história, essa história se chama Teen Vampire, que inclusive a protagonista é a Teresa McCall, que inclusive vocês já viram ela aparecer por aqui. Ela é a primeira personagem, né, que eu, assim, apresentei de fato aqui, que eu acho que vocês conhecem um pouquinho, é a Teresa, né. Então, basicamente, no começo da história, né, porque vai ter duas etapas no primeiro capítulo, e no primeiro capítulo ela vai aparecer com seus 16 anos.
E depois ela vai estar ali com seus 20 por aí, a história. A história vai ter, no primeiro capítulo vai ter duas versões da Teresa, né? E a Teresa, como deu pra perceber, ela tem todo esse jeitinho de camponesa, ela é bem meiga e carinhosa. Às vezes ela é até carinhosa demais e muito bondosa demais, então isso vai ocasionar a certas escolhas dela que vai mudar completamente o rumo da vida dela. Bom, partindo para minha terceira história, ela se chama Coda Coffee, né? Ela é uma história curta, né? Que o protagonista, ele é o Kim Soo-yu. Ela é uma história, assim, que seja curta. A partir dessa história que eu vou falar pra vocês, todas são bastante curtas, né? São quase uma one shot, né? Teen Vampire e Arcano são as maiores histórias, sendo Arcano a maior de todas. Mas, basicamente, o Kim Soo-yu tem em volta dos seus 22 anos, né? Basicamente, a história do Kim Soo-yu fala sobre luta, né? A história dele vai ser sobre luta. Então, ele tem um clube de luta, né? Que ele meio que ele ganhou tipo um torneio e eles foram. E o prêmio era ir pra uma certa academia muito grande, né? E chegando lá, eles levam um golpe, era tudo mentira. E eles basicamente vão ter que lutar pra poder sair daquele lugar. Ou seja, serão duas equipes, a do Kim Soo-yu e a da outra equipe, né? No caso, eles vão organizar lutas pra cada personagem lutar e eles vão apostando, né? É como se fosse cavalos de aposta, né? Bem Raiden Six, tá? Só que só deixando bem claro que eu criei Coda Coffee bem antes de Raiden Six hitar. Só pra deixando claro aqui que eu não peguei nada de Raiden Six. E a próxima história, né, são com 4 protagonistas. A história se chama Supreme Golds, né? As protagonistas são a Lorraine, que é essa aí que eu estou desenhando agora, a Kiki, a Anora e a Nina. Elas são 4 protagonistas. Essa história é a mais curta de todas. Basicamente, é uma história de música. Elas são 4 cantoras, aonde a Lorraine é a líder do grupo, que convidou as 3 meninas para poder fazer parte de uma girl band. É tipo um grupo de K-pop, assim. Mas elas não cantam K-pop, elas cantam pop, não K-pop. Bom, além de a Lorraine também ser líder do grupo, ela também é a vocalista do grupo também. No caso, essa aí que eu estou desenhando agora, ela é a Kiki, né? Ela é a rapper do grupo. Aí temos a Nina. A Nina é a dançarina do grupo. E temos a Anora. A Anora, ela é a visual do grupo, tanto que na história ela é modelo também. Mas basicamente é essa a história. Ela é uma história bem curtinha, não fala quase nada da história, assim. É só pra contar um estilo de vida delas, né? De como elas se tornaram um grupo de garotas popstar. Mas dando uma breve explicadinha aqui na história de cada uma. Basicamente, a Lorraine, ela era uma vocalista solo, né? Ela era uma cantora solo. E desde muito nova, ela sempre teve o dom de cantar. Então, desde muito nova, ela sempre foi treinada, assim. Enfim, teve uma baita uma produção pra ela. Só que a empresa que dirigia ela não deixava ela lançar as próprias músicas. Então, ela meio que se irritou, pediu as contas, chutou a barraca e quis criar uma girl band. Que no caso ela chamou a amiga dela, que era a Anora, que é essa que eu estou desenhando agora. A Anora, ela já era uma modelo muito requisitada na indústria. Então, ela, além de ser modelo, ela também tinha um hobby de cantar, só que ela nunca, tipo assim, cantava, assim, cantava ali, gostava de cantar, mas nunca deu início a essa profissão. Aí a Lorraine chamou ela pra se juntar na girl band dela, ela aceitou e depois elas foram atrás de mais 2 integrantes. Depois de um tempo, né, elas conheceram a Kiki, né, que a Kiki trabalhava no McDonald's, né, como atendente, ela ia pra cozinha, ela limpava, enfim, ela fazia de tudo lá dentro. Até que um belo dia elas chegaram lá e se depararam com ela e cantando, né, mandando o rapzão dela lá e falaram assim, não, o que você tá fazendo aí dentro? Você não pode estar aí dentro, não. E chamou ela pra se juntar com as meninas. No caso, a Kiki, ela é a mais nova do grupo. Depois elas foram atrás da Nina. A Nina, ela era uma bailarina profissional, né? Que acabou sofrendo um acidente muito grave e acabou se aposentando, né? Muito nova. Só que depois de um tempo, ela decidiu que ela não ia voltar mais pra dança, né? Então, ela fundou a própria academia dela, né? A própria academia de dança dela e se tornou professora. Então, a Lorraine e a
e a Nora chegaram lá e conheceram ela e chamaram ela pra poder participar. E basicamente essa é a história delas. A próxima história se chama O Outro Lado do Espelho, né? Essa história é focada mais em terror. Essa é 100% gore e terror, 100%, né? E essa história, o protagonista é o Félix Aguiar. E essa história se passa no nosso Brasil, né? Eu tive como foco a representação do Brasil. Por mais que não é muito comum ver o nome Félix assim no Brasil. Porém, todavia, entretanto, eu não achei nenhum outro nome que combinasse mais do que com Félix pra ele. E então eu deixei Félix. Basicamente, é uma história onde o Félix, que é o nosso protagonista, ele faz um certo pacto com uma entidade, pra não falar outro nome, né? Pra poder meio que dar o fim no bullying que ele vem sofrendo com os amigos dele. Basicamente essa é a história. Bom, próxima história se chama Tela de Saída, né? E a nossa protagonista é a Veg. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que essa história é um Sekai, né? Me falaram que é um Sekai e até agora eu acredito que é um Sekai. Mas basicamente é o seguinte, a Veg, ela era uma jogadora que, enfim, como todo jovem adolescente, né? Ela tem em volta dos seus 16, 17 anos, amava jogar jogos e ela foi meio que teleportada pra dentro de um videogame, né? E basicamente ela tem que dar um jeito de sair de lá, né? Ou seja, se ela não passar de todas as fases, ela basicamente fica presa lá dentro pra sempre. Essa é a história da Veg. E basicamente essas são todas as minhas histórias. E por que que eu lancei esse vídeo, né? Basicamente, a partir do momento que eu lancei esse vídeo, eu vou desenhar todos os meus protagonistas. Vou fazer vídeos curtos, né, para todas as plataformas. E eu vou fazer vídeos curtos de todos os personagens de cada universo. Essa ideia eu peguei lá do canal Reino Dourado, que é a da Meg, né? Ela é uma amiga minha e eu perguntei se eu poderia usar da ideia dela, né? E ela permitiu, então todos os créditos vai para a Meg. E novamente, se vocês quiserem que eu faça um tour pelo meu mangá, né, que o volume 1 já tá todo completo. Se vocês quiserem, eu posso vir aqui e fazer um tour pela minha pasta do meu mangá. Mas só lembrando que a história já tem alguns anos já que foi feita, então muita coisa mudou. Então basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí qual a história que você achou mais interessante e fiquem de olho nos vídeos curtos que vem novidade por aí. Até o próximo vídeo, um beijo, fiquem com Deus e fui!